4 rochas em meio ao caos. 4 rochas em meio ao caos. Eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no esquecido livro de Jó. É muito difícil a gente falar do livro de Jó, né? Mas esse livro é maravilhoso, irmãos. E eu estava comentando com o Bruno disse no carro, quantos ensinamentos esse livro tem. É verdade, quantos ensinamentos esse livro tem. Nós vamos ler lá no capítulo 19, os versículos de 25 a 27. Assim mesmo sentados, queridos, mas não sem reverência pela palavra de Deus, vamos proceder à leitura desse texto. Diz assim a palavra de Deus: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois de consumida a minha pele, ainda em carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro em mim. Oremos, meus queridos. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, e é sobre essa porção que o Senhor nos levou a meditar, a refletir, e é sobre essa porção, Pai, que o Senhor tem falado ao nosso coração. Então agora eu quero te pedir, ó Pai, que teu Santo Espírito seja livre para se derramar em nosso meio e tocar, como só o Senhor sabe fazer, o nosso coração, Pai. Toca-nos, ó Pai, fala ao nosso coração, que não seja apenas mais uma mensagem, mais um culto, mais um dia, mas que todos nós saiamos transformados, Senhor, porque esse é o desejo teu, ó Pai. O Senhor deseja que sejamos transformados de fé em fé, pelo crescimento, pelo entendimento da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 4 rochas em meio ao caos. É interessante, irmãos, a gente pensar no mundo. É interessante pensar enquanto a nossa vida está sujeita a vicissitudes, a coisas que podemos chamar de desagradáveis. Há fatos que não desejamos e até que não nos fazem bem quanto isso nos acontece. Eu estava a respeito disso pensando e elenquei aqui alguns aspectos para que a gente possa pensar nesse aspecto do indesejável que nos bate à porta tão frequentemente, do desagradável, do sofrimento, daquilo que não desejamos, que não queremos para nós, mas que nos acontece. O primeiro aspecto, então, irmãos, eu chamo de transitoriedade da vida. Não há estabilidade alguma. Se você imagina um mundo estável, bem-vindo. Você não está num mundo absolutamente estável. Sexta-feira, lá na cidade de Valinhos, onde eu tenho um consultório, eram 13 horas da tarde. Eu não sei como é que foi por aqui. 13 horas da tarde, irmãos, fez-se noite, a ponto de as luzes da rua se acenderem. Por 2 horas fez-se literalmente noite. O sol raiou lindo naquela manhã. Eu me lembro, na minha recepção tem uma vidraça e eu vejo constantemente o nascer do sol. É uma imagem linda. O sol nasceu com todo o seu vigor. Parecia mais um dia radiante, ensolarado, quem sabe até quente no meio do inverno. E de repente, às 13 horas, fez-se noite. A temperatura, anotei aqui, em 2 horas, transitou de 28 para 12 graus centígrados. Em 2 horas. A flagrante transitoriedade. Não há estabilidade, queridos. E o outro aspecto é a nossa vulnerabilidade. Já imaginou como nós não nos garantimos? Mas muitas vezes o nosso narizinho em pé, me permitam falar assim, é como se nós pudéssemos garantir. Já parou para pensar que nem mesmo o seu próximo batimento cardíaco você não garante? Se Deus mandar que sua maquininha aí bata, meu amigo, o que vão bater são as nossas botas. Essa aqui é a verdade. Vulneráveis que somos, nem mesmo os nossos batimentos nós garantimos. Há um risco constante de caos. Há um risco constante de pior acontecer conosco.
Há um risco a todo momento de aquilo que exatamente não desejamos, não queremos, achamos que não nos faz bem, nos acontecer. Eu gosto muito da palavra grega que traduz caos. O caos no grego traz uma ideia legal que eu já quero colocar no seu coração nesse momento. É uma confusão, é uma matriz primitiva, poderia dizer assim. Daí qualquer coisa. Então, quando você estiver no caos, pensa, essa pode ser exatamente a matéria-prima de transformação que Deus vai usar na sua vida. E o quarto aspecto, queridos, para nós pensarmos nesse nosso risco constante de o caos nos instalar, é a finitude da vida. A gente vive como se isso não fosse verdade, mas é. Hoje foi um dia a menos para todos nós, até para aquele bebezinho que está no colo da mãe. Uau! E não, nem nos damos conta disso. Quantos mais temos? Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos atentar para as verdades que o Senhor quer nos transmitir nesta noite. E eu já quero, nesse preâmbulo de pronto, perguntar, eu queria que você refletisse por um pouco, como é que anda a sua vida? Quanto de caos tem batido na sua porta? Quem sabe você me diga, você não sabe, mas eu estou vivendo nesse momento num caos. Quem sabe você tenha vindo hoje à igreja com a esperança, quem sabe uma saída para o meu caos. Deserto, meus queridos, não é passagem. Deserto não é destino, perdão, é passagem. Não é o nosso lugar. Mas enquanto perdurar o deserto, deixa eu te contar uma coisa, é melhor que tenhamos raízes firmes e profundas. Eu estava lendo, meus queridos, interessante a agricultura no noroeste do México. É um deserto terrível. E lá as duas mais frequentes culturas são o milho e um feijão branco. Só que não tem chuva. Só que o solo árido é bondade, é sequíssimo. E eu estava então estudando uma curiosidade sobre aquele feijão. Um feijão que eu não tenho o nome daquele, o feijão amarelo, o feijão branco tempari. Já até mudei a cor do feijão. O feijão branco tempari. Sabe o que esse feijão faz, queridos? Ele cria uma raiz que pode chegar a 3 metros de profundidade. Já viu um feijão assim? Coisa curiosa. E o Senhor me falou, quando eu li aquilo, o Senhor me disse, é assim que nós precisamos estar no deserto, no tempo de caos. É aí que a nossa raiz precisa dar mais profunda. Não dá para ter a raiz seca. Lembra da palavra do semeador? Aquelas plantinhas que foram nascendo no meio das pedras, veio o sol. E por quê? Não tinha raízes profundas. Muito interessante pensarmos, queridos, em todos esses aspectos. E para que a gente entenda um pouco mais, nós lemos um trecho de uma história que, inclusive, desafio vocês a lerem, ou quem sabe, relerem no livro de Jó. Eu preciso rapidamente contextualizar quem é esse cara. Quem é esse sujeito que diz, eis que o meu Redentor vive. Quem está falando isso? Em que circunstância? Posso garantir para você, num dos piores caos que a Bíblia registra. Pensa num cara rico, pensa num cara bem de vida, abastança de riqueza, tinha tudo do bom e do melhor, era estimado no seu lugar, era considerado um homem próspero e feliz, fiel ao Senhor. E de repente, por um teste de Satanás desafiou Deus. Se o Senhor tirar tudo dele, ele vai amaldiçoar o Senhor, ele vai te negar como Deus. E Deus diz, vai lá, tira. E aí o mundo dele começa a desmoronar, queridos. O caos se instala na vida daquele homem. De repente, fogo do céu que cai sobre os animais, destruição da lavoura, um terremoto que desaba sobre a casa onde os filhos estavam fazendo festa e morre todo mundo. Até a sua companheira, a gente já vai falar sobre ela, pisou na bola e o abandonou.
Mas não satisfeito, agora vieram doenças terríveis, deplorável. E ainda vem amigos para o acusar. É nesse caos que esse homem vai dizer: eu sei que o meu Redentor. Aleluia. E para que entendamos um pouquinho mais, queridos, a respeito do sofrimento humano, da situação de caos que pode nos instalar, eu quero pensar com você. Eu costumo dizer sempre que púlpito também é EBD. Então deixa eu tomar liberdade aqui, meu pastor. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem 4 naturezas de sofrimento humano. Sabe por que isso é importante, queridos? Nós hoje somos contaminados com algumas teologias que são desvios da verdade, que não tem base bíblica. E a gente começa a dizer assim: Deus é bom. E é mesmo. Deus é dono de todo ouro, toda prata. É verdade. Então não se admite pobre. Então não se admite sofrimento. Que Deus bom é esse que permite sofrimento. Tem um conto italiano muito interessante de um senhor que vai na barbearia, e enquanto espera, ele pega a Bíblia e começa a ler. E o barbeiro começa a se incomodar com a visão dele lendo a Bíblia. Quando chega na vez dele de cortar o cabelo e fazer a barba, o barbeiro diz assim: você ainda crê nesse livro? Você não perde tempo com isso? E aquele cliente tentou falar com o barbeiro que sim, que cria e que aquela era a verdade. E aí foi só deboche. O barbeiro falou: não acredito nisso. Aí eu vou te dar um argumento. Se Deus existe, é tão bom mesmo, porque criancinhas miseráveis morrem de fome, por exemplo, na África. Deus não existe, pare de perder tempo. E aquele cliente sai, barba feita, cabelo aparado, ele sai com sua Bíblia embaixo do braço, desconfortável, mas ao mesmo tempo sem uma resposta cabal. Ele encontra então um cabeludo na calçada da barbearia. Ele olha para aquele cabeludo e diz: há quanto tempo você não corta cabelo? Ele: há anos eu não corto esse cabelo. Era o orgulho dele. Posso mostrar o seu cabelo para o barbeiro? Ficou bem desconfiado, né? Mas que me pegam para cortar o cabelo, mas aceitou ir na barbearia para que o barbeiro visse o cabelo dele. E aquele cliente volta então com o cabeludo e diz para o barbeiro assim: barbeiros não existem. Como? Você acabou de cortar o cabelo comigo. Não existe. Se existisse barbeiro, não existia um cabeludo como esse. Uau! É isso, queridos. Então a gente precisa ter segurança, a gente precisa ter orientação do Senhor para não cair nessas ondas. Ou então, deixa eu aproveitar, a gente entra numa onda assim: então já que Deus existe, e que é bom, e que é dono de toda prata e todo ouro, eu tenho que se afastar. Teologia da prosperidade. E se não há uma BMW na sua garagem, ou uma Mercedes, tem alguma coisa errada com a sua vida espiritual. Deus enriquece e empobrece a quem quer, escrito na palavra. Aleluia. E muitas vezes os cifrões seriam um laço para a sua vida. Por isso que Deus, em atitude de amor, não te dá. Você não amadureceu ainda para ter isso. Ou então a gente passa por outro lado: eu preciso mesmo sofrer, eu preciso mesmo ter uma vida de penúria, porque eu depois vou ser recompensado. Também isso não encontra base bíblica. Todo sofrimento já foi feito pelo Senhor, não precisamos pagar nada. Percebe? Então, quando você passar pelo caos, eu vou te dizer uma coisa: existem 4 classes de caos. E são parênteses rapidinho para nós voltarmos a Jó. O primeiro: coisas ruins podem acontecer, sofrimentos podem te acontecer como resultado do princípio da semeadura e da colheita. Lá em Gálatas capítulo 6, 7 está escrito assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, isso também colherá. Deus zela por essa lei. Aí a esposa semeia carranco a vida inteira, começa a colher maus tratos do esposo. Oh, como estou sofrendo. Não. O sujeito não trata bem a esposa, começa a colher um relacionamento ruim. Oh, como eu estou sofrendo. Semeadura e colheita.
Viram que eu elogiei quando a gente chegou? Imagina que eu vou colher, né, gente? Muito mais elogios, claro. Porque, querido, a palavra de Deus diz que ele não falha, porque Deus não se deixa escarnecer. Se esse princípio não funcionar, isso é escárnio contra o Senhor, então ele zela para você escarnecido. Cuidado. O princípio da colheita de semeadura, isso é sério. E sabe, queridos, rapidinho para fecharmos o parênteses. Primeira regra: as sementes que você plantou, a espécie que você vai colher é exatamente a mesma. Ninguém planta feijão esperando colher milho. Plantou grosseria? Grosseria colhe. Plantou amabilidade? A amabilidade colhe. Quer ver o segundo aspecto? Há um delay. Você já imaginou, né? Nós estamos aqui falando de uma região que eu posso tomar liberdade de dizer que é bem forte na agricultura, né, pastor? Eu sou goiano, gente, então eu me sinto muito bem num lugar como esse, sabe? Estou a caminho de casa, né? Minha mãe tem o melhor conceito que eu já vi sobre isso. Ela fala assim: o goiano é um mineiro que foi pro mato. Então eu estou em casa, né? Então, imagina a estupidez de um agricultor que foi hoje, colocou um feijão na terra, dormiu, amanhã acordou e se estranha porque não nasceu nada. 24 horas nasceu, pastor. Há um delay, queridos. Cuidado que você está plantando. Não está dando nada. Jovem ama falar essa frase: não dá nada. Dá sim. Quer ver a terceira característica? Quem planta um feijão para colher um feijão? Que estupidez. Aí eu fui fazer conta, né? A gente precisa aprender. 1 grão de milho dá em média 680 grãos de milho. E eu não sabia dar só uma espiga boa. Achei que enchia de espiga, né? Dá até outras assim, coleguinhas, mas boa mesmo é só uma. 680 espigas em média. Você plantou só um, meu amigo. E tem mais. A intensidade aumenta. A palavra de Deus diz assim: quem planta vento, colhe tempestade. Ontem eu brinquei num grupo de jovens e eu citei isso. Aí o jovem dizia: isso está na Bíblia, isso é provérbio. Não, meu querido, isso está na Bíblia. Então preste atenção no princípio da semeadura e da colheita. Pode ser que o seu caos seja simplesmente resultado do que você plantou. Segunda característica: resultado de transgressão de leis naturais. Já ouviu falar no tal de lei da gravidade? Agora eu acho que eu sou bonito, só porque eu ando do lado dela, eu fico realmente, mas não sou, fico. E eu subo no 5º andar de um prédio qualquer e resolvo dar um salto, porque afinal, essa tal de lei de gravidade ignora isso que existe. Vocês vão raspar os meus restinhos lá no chão. Nem Jesus, queridos, já pararam para pensar nisso? Nem Jesus, quando andou sobre as águas, anulou a lei da gravidade. Sabia disso? Sabe o que ele fez? Com o poder dele, lembra que 2 forças da mesma direção e sentido oposto se anulou. Ele exerceu a força pelo poder dele, igualzinho da gravidade. Então ele foi lá bonitão andando. E aí Pedro tentou fazer o mesmo. A prova de que estava em voga a lei da gravidade é que ele começou a andar. Não se transgride lei natural. Lá em Provérbios 27:12 está escrito assim: o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Eu sei que nós estamos acostumados a olhar espiritualmente esse versículo, é verdade, mas também se aplica a leis naturais. Terceira possibilidade: pode ser que nós estamos diante de uma tentação, de uma agressão de Satanás. Essa a gente precisa discernir, já vou falar sobre isso. E finalmente, queridos, nós podemos estar passando por provações do Senhor. Lá em Tito 1:2, de 2 a 4, meu irmão, tem grande gozo quando passais. Algumas traduções falam tentações, mas outras dizem provações. É a 4ª classe de sofrimento, queridos. E aí, há um detalhe muito importante. E você que anota a referência em Lucas 22:31, para nós pensarmos naquela situação que Jesus vira para Pedro e diz: ei Pedro, Satanás te pediu para te cirandar, dar aquela peneirada para separar o trigo daquilo que não serve. A semente de trigo fica pura, mas o cirandar é sofrido. E aí Jesus intercede, não para que ele não seja cirandado, mas para que ele fosse aprovado. E nós sabemos do evento da negação. Percebe, queridos? Então, há um
princípio muito importante. O pastor Marcelo pregou hoje de manhã lá na Água de Campinas a respeito do discernimento. Precisamos discernir o caos. Está passando por um tempo ruim? Está passando por um tempo difícil? Discerna. Semeadura e colheita. Transgressão de lei natural. Ataque de Satanás. Esse não temos que sofrer. Queridos, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não tem que se sofrer tentação, ataque de Satanás. Resiste e ele foge. Em nome de Jesus. Mas também pode ser provação, para que o Senhor te desenvolva, para que o Senhor te faça prosperar espiritualmente. Discerna o seu caos. Voltando, portanto, irmãos, parênteses fechado, voltando ao nosso contexto, é interessante a gente notar, em primeiro lugar, o aspecto profético desse versículo. Ninguém sabe ao certo quem foi Jó. Ninguém sabe ao certo quando ele viveu. Há até quem defenda, entre os quais não me encontro, que trata-se de apenas uma alegoria. Eu, pelo contrário, acredito firmemente que ele existiu. É perigoso, querido, se a gente começar a dizer, se Jó é alegoria, Jonas também deve ter sido. Daqui a pouco chegamos em Jesus. Perigoso. Eu prefiro acreditar na concretude do personagem. Não se sabe quando viveu, que época é essa, não se sabe nem mesmo se foi ele que escreveu o livro, ou quem sabe tenha sido Moisés que compilou essa história. Seja como for, eu acredito nela ipsis literis, exatamente como está na palavra de Deus. E ainda assim, meio sem saber que época é essa, talvez esse seja a quarta profecia mais antiga da palavra de Deus. Olha que interessante. De novo, o parênteses da EBD, pastor, não tem jeito. Sabe qual foi a primeira profecia cronologicamente que aparece na palavra de Deus? Está lá em Gênesis, quando a Trindade diz, façamos. Primeira profecia da história. E aí nós somos criados. Sabe quando foi a segunda? A segunda foi proferida por Adão. Então Adão foi o primeiro homem profeta dessa terra. Sabe o que Adão falou? Por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua esposa. E serão os dois uma só carne. Terceira profecia, estamos falando das mais antigas para chegar na quarta. A terceira agora foi o Senhor que disse, lá em Gênesis 13, sabe o que o Senhor disse? O Senhor trouxe uma maldição para Adão, no evento da queda no Éden. Uma maldição para Eva. Uma maldição para o animal serpente. E uma maldição para Satanás. E nós estamos aqui por conta daquela profecia que foi dita lá no Éden. Porque Deus disse, um dia, tendo eu posto inimizade entre você, Satanás, e a descendência e a raça da mulher, um dia um descendente dela vai confrontar você. Você vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Aleluia. E agora nós temos, queridos, a quarta profecia mais antiga. Jó, em algum tempo perdido na história, está apontando para Jesus. E ele está no meio do pior caos da vida dele. E ele está dizendo assim, eu sei que o meu Redentor. Agora nós estamos prontos, então, queridos, para olharmos para essas quatro rochas que estão nessa porção da palavra de Deus. Que riqueza! A primeira rocha, eu poderia dizer para vocês que é a palavra-chave desse texto. É uma palavra que no hebraico se diz Goel. Redentor. A gente lê Redentor, mas se a gente não para entender o que é Redentor, não faz sentido. Você deve examinar Levítico 25, 23 a 26 para entender a figura do Redentor na lei mosaica. O Redentor era um sujeito que, de certa forma, exercer um direito, fazer justiça em algumas situações. Morria a esposa, morria a cunhada, morreu o irmão, perdão, ele não se casava com a cunhada, ele é um redentor. Filhos eram rolados como escravos em pagamento de dívida, ele ia lá e recomprava aqueles escravos, ele era o redentor. Uma casa era tomada para pagamento de dívida, ele recomprava, ele era o redentor. Uma casa era vendida por um aperto da vida, mas era uma herança. Ele recomprava e recompõe a herança, porque ele era o redentor. É essa figura que nós vamos ter na cabeça
quando nós pensamos, ou quando nós olhamos para essa palavra redentor que Jó vai dizer. Então, nós vamos encontrar a figura do Redentor na história de Ruth e Boaz, que aliás dela vem a descendência de Jesus. Olha que interessante. Lá em Jeremias 32, 6 a 15, há uma história que Jeremias resgata, ele é o resgatador de um primo. Ele compra um lote que o tio havia perdido. Ele é o resgatador. Jó está em meio ao pior caos da sua vida, mas ele sabe que há um resgatador. Aleluia. Que maravilha pensarmos nisso, irmãos. Que rocha, que segurança nós imaginarmos que, embora a realidade do caos, embora a vigência do caos, há um redentor. Há um redentor que é forte o bastante para nos resgatar, para nos recomprar, para nos reconstituir daquela situação de caos. Lá no Salmo 23, versículo 1, está escrito que o Senhor é o nosso pastor. É o pastor que resgata aquela ovelha, deixando as 99 no aprisco. Ele vai em busca dela. E porque Ele é o nosso resgatador, nada nos falta. E aqui há sim ter um entendimento. Não quer dizer que agora eu vou ter abastança, não tenho falta de nada, não. É porque se Ele é meu pastor, isso é tudo. Portanto, se Ele é tudo, nada falta. Não importa o caos, nada falta. Percebe? Não importa o caos, nada falta. Porque Ele é o nosso Redentor. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 14, está escrito: o qual se deu, referindo-se a Jesus, o qual se deu a nós para nos redimir de toda a iniquidade. Ele nos resgata de toda a iniquidade. Então essa é a primeira rocha, queridos. Essa é a nossa primeira segurança. Jesus é o nosso resgatador. Jesus é o nosso redentor. E profeticamente, Jó falou isso, olhando pela fé para Jesus. A segunda rocha, percebam que é um epíteto, queridos, meu. Esse pronome possessivo, meu, só pode ser usado se houver duas características. Primeiro, posse, propriedade, relação personalíssima. Eu só posso dizer que um carro é meu se o documento tiver em meu nome, senão isso é mentira. Ou não é? Eu só posso dizer que uma casa é minha se a escritura tiver passado em meu nome, senão não é verdade. Eu só posso dizer que a Ana Ruth é minha filha porque eu sou o pai dela. É minha filha. Percebe, viu, Bruno? Meu. Então é um pronome, queridos, que traz essa relação de propriedade, mas não é uma propriedade simplesmente. Sabe por que propriedade? Porque há uma relação pessoal. Ah, meus queridos, Jó está dizendo assim: porque eu sei que eu ouvi dizer que há um Redentor, porque eu sei que há um Redentor do povo antigo, que eu sei que há um Redentor da igreja árabe que lá no futuro. Ele não fala isso, não. É o meu Redentor. Queridos, que maravilha é podermos ter essa relação pessoal. E que maravilha é podermos dizer: o Senhor é o meu pastor. Por isso que Jesus, ao ensinar a oração do Pai Nosso, trazendo essa ideia da possessão coletiva, ele diz: Pai Nosso. Você já imaginou o que é chamar Deus Todo-Poderoso? Esse que nós cantamos os nomes, esse cujo poder é inimaginável, é imensurável. Ele é meu Pai. Ele é o nosso Pai. É desse resgatador, queridos, que nós estamos falando. Lá em 1 Pedro 2,9 está escrito assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido. Foi um alto preço, meu querido, para que nós, eu e você, pudéssemos chamar ele de meu pastor, nosso Pai, nosso resgatador. Portanto, não dá para estar diante de um caos e não ter uma vida pessoal com Ele.
Exatamente isso que o pastor disse há pouco, ao iniciar o culto. Deus está interessado nessa relação personalíssima, queridos. Ele quer se revelar a mim, Ele quer te chamar pelo nome. Ele te chama pelo nome, Ele sabe o seu nome. A palavra de Deus diz, e eu gosto muito desse versículo, ele diz que Deus olha do céu e vê cada um dos homens. Que coisa preciosa. A terceira rocha é maravilhosa, irmãos, porque não apenas Jó diz que tem um Redentor, mas ele conta uma coisa sobre esse Redentor que é maravilhosa. Olha só, ele diz assim: ele vive e será levantado da terra. Oh, glória! Você e eu precisamos entender isso. Um dos fatos mais extraordinários da história humana é um Deus que se encarna, todo-poderoso, vem na forma humilde, na forma mais humilde de gente, e se apresenta entre nós. Esse fato é extraordinário. Os deuses falsos tentam mitos que parecem com essa historinha, tudo invenção, carochinha. O único de verdade é Jesus. Mas isso não é o bastante, esse não é o maior trunfo, queridos. Esse Jesus, que é Deus encarnado, vai para a cruz e morre por mim e por você. Aquele castigo que era meu e que era seu, Ele fez esse castigo por nós. E agora morto, Ele se deitou no túmulo. Seria um triste fim da história. Seria um triste fim de um herói que ousou morrer por condenados. Mas a história não acaba aí. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Esse é o trunfo, meus queridos. O nosso Redentor vive porque venceu a morte. É isso que Jó está dizendo. Quanto tempo antes de Jesus se fazer homem na terra? Por isso que é a quarta profecia mais antiga que a Bíblia conta. Ele vive e se levantará. Agora a gente já pode dizer porque já cumpriu. E se levantou da terra. Mas Jó está olhando para o futuro longínquo, cronologicamente falando. Ele se levantará da terra. Mas ele já usou, perceba o trocadilho, porque a Bíblia é o detalhe, queridos. Ele vive, não viverá, mas se levantará. Jó percebia a benignidade da vida de Jesus e o fato cronológico da sua ressurreição, que teve tempo e teve espaço, sim, Senhor, e foi único. Oh, glória! Essa é a terceira rocha que a gente precisa se apegar em meio ao caos. Isso é tão importante. O sepulcro não pôde contê-lo. Ele foi levantado da terra. E agora a gente pode dar um salto, queridos, e ir lá para o livro de João. Evangelho de João, capítulo 20. É uma moldura, é uma pintura extraordinária que deixaria qualquer Picasso de boca aberta. Maria Madalena descobre o túmulo vazio. E agora ela volta com Pedro e João e eles fazem uma mini maratona ali de alta velocidade. João ganha a corrida, né? Imagina eles de bofe para fora, cansados. E lá está Maria Madalena mostrando, não falei para vocês. Eles voltam aturdidos. E agora Maria Madalena vira para dois anjos. Não sabe quem são anjos. Onde vocês o colocaram? Agora imagina a pintura. Sente o momento. Jesus se põe atrás dela. Aleluia. Aleluia. E ela acha que é o cuidador, o zelador daquele lugar. Por favor, meu senhor, me diga onde. Não tem problema, se mudar para outro túmulo, não tem problema, só fala onde. E aí então Jesus se faz reconhecer. Rabone, ela está dele. Que pintura maravilhosa, queridos. É isso que Jó previa, é isso que Jó enxergava e que veio acontecer em João 20. E essa é a segurança que nós podemos ter. Essa é a realidade a qual nós precisamos nos apegar. Ele vive, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Por um amor inexplicável, imensurável, sem lógica. Um amor sem explicação. E eu digo sempre, nada do que podemos fazer aumentará esse amor. Nada do que podemos fazer reduzirá esse amor.
Ele nos amou primeiro. E de uma forma tão intensa que lá em João 3,16 está dizendo assim: de tal maneira. João não achou palavras para graduar a intensidade daquele amor. Então eu vou de tal tamanho, de tal. É tão grande que eu não consigo medir. Mas esse tal amor mandou o seu próprio filho para que fosse sacrifício em nosso lugar. E aí, queridos, a gente precisa parar um pouquinho e responder e pensar diante desse amor tão flagrante, qual é a minha e qual é a sua resposta? Há um hino antigo que diz, lá da minha época de infância, não sei nem se algum dos irmãos conhece, sendo do cantor cristão, diz assim: morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Achei alguém que conhece. Aleluia! Nem vou usar cantar, gente, é lindo, mas eu não vou usar a cantar, não, sabe? Que fazes tu por mim? Interessante que hoje nós louvamos a Ana Ágape, e eu acho, Deus é maravilhoso, né? Lá pelas tantas eu me percebo, olha o que a gente estava cantando: em resposta a ti, há apenas um ato. Me render a ti em adoração. Perceba a unicidade, como Deus conecta. É Ele falando, cantamos isso na Ágape hoje. Que louvor lindo, eu confesso que eu não conhecia. Rendição e adoração. Essa deve ser a resposta. Mas, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa. Adoração não é momento. A adoração não é isso que nós fizemos aqui. Que maravilha esses louvores. Eu queria que continuasse. Você está doido, pastor? Fiquei pensando naquela igreja dos Estados Unidos que não parou, né, irmão? Imaginou que coisa maravilhosa. Mas isso aqui não é adoração. A adoração é estilo de vida. Então, quando a gente pensa qual é a resposta que temos dado a esse sacrifício tão grande de Jesus, essa rocha para o nosso caos, nós precisamos considerar qual tem sido a minha resposta no dia a dia. Amanhã é segunda-feira. Que resposta daremos nos nossos negócios, no trânsito, no trabalho, na escola? Será que a cola é a resposta que eu dou na escola? Na família? Nos relacionamentos? Sabe, queridos, nós estamos sendo contaminados por ideias como não dá nada, não tem nada a ver. E a gente começa a dizer assim, cálice de uma bebida alcoólica, não tem nada a ver. Ir com os amigos da balada, não tem nada a ver. E a gente vai dando respostas. E o mundo vai devagarinho nos contaminando, nos atraindo, porque nós perdemos os parâmetros. E daqui a pouco nós estamos totalmente permissivos. E com essa maldita frase, me perdoem, não dá nada. Para de ser radical. E a gente começa a cantar certas músicas. Certa vez, irmãos, eu fiz um estudo sobre as músicas do mundo. Que terrível. E Deus me disse um princípio: música é adoração. Eu posso garantir para você que você não está adorando a Deus quando você canta as músicas do mundo. Não estou dizendo para você não cantar, não ouvir, isso é você e Deus, mas pensa isso. Como nós estamos assim numa região que eu posso dizer um pouquinho mais puxado para o rural, né, pastor? Eu vou dar um exemplo, vou tomar a liberdade de dar um exemplo. Tem uma música aí de certos cantores que exaltam o sabiá, uma música sertaneja antiguíssima. Resolvi estudar aquela música. Majestade, para conhecer. Sabe, queridos, eu desafio você hoje, dá um Google aí. Quando terminar o culto, claro. Dá um Google e olha na letra. Não acredite em mim, não. Dá um Google e olha na letra. Lá pelas tantas, ele te revela que o sabiá não é bem o bichinho que você está pensando. É uma entidade espiritual maligna. Confia. E a gente acha a maviosidade da letra maravilhosa. Achando que é um passarinho. Então, se você quer cantar, pelo menos discirna o que você está cantando. Porque isso é resposta que você está dando ao sacrifício de Jesus. Qual tem sido a nossa resposta? Nós não queremos o caos, queridos.
Não queremos o caos na nossa vida. Queremos que tudo vá bem, mas também não queremos o caminho estreito. Uma coisa, não dá para ter o caminho largo das mundanidades e viver sem caos. Porque muitas vezes, perdão por falar isso, o caos que sofremos e pelo qual clamamos assim, ó Senhor, veja o que estou passando, é a nossa caminhada a passos largos pela estrada estreita, a larga, essa que é a verdade. Não queremos a estrada estreita, mas rejeitamos o caos. Pensemos sobre isso. E uma outra resposta, queridos, que também a gente precisa considerar ao pensar qual tem sido a nossa resposta, é uma coisa muito perigosa: a murmuração. Difícil conceituar esse tal de murmuração, mas é uma espécie de reclamação. O âmago da murmuração é que é o perigo. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo exatamente assim: Senhor, o Senhor errou. O Senhor não é competente para fazer isso. O Senhor poderia ter feito melhor. Eu esperava mais do Senhor. O Senhor pisou na bola. Por isso é sério. Há uma coisa que Deus não suporta: a murmuração. Por causa disso, houve um povo, não sei se você já ouviu falar dele, sabe? Que andou dando volta 40 anos no deserto. E deles, só 2 entraram na terra prometida: Josué e Caleb. Por causa da murmuração. Nem Moisés, que pisou na bola e entrou na onda, entrou. Viu de longe, isso o Senhor permitiu que fosse dado a ele, mas não entrou. Cuidado. Eu disse a você que nós voltaríamos rapidamente à mulher de Jó, né? Eu tenho uma pena dessa mulher, de verdade. Pensa nela. A gente gosta de pensar em Jó. A gente até dá umas criticadas na mulher de Jó, não é verdade? Mas pensa no contexto da mulher de Jó. Gente, mulher, aqui principalmente para nós homens, a mulher é diferente. A mulher reage ao caos de forma diferente. A mulher tem uma visão emocional do caos. Nós temos uma visão mais racional. A mulher tem uma lente de aumento muitas vezes e vê o caos muito maior que ele é. A gente já faz métrica, né? Quanto é o caos de verdade? O caos é isso. Pronto, vou dormir. Ela não veja, não posso dormir, porque eu imagino o tamanho. Então, temos paciência, irmãos, a gente vê diferente. Não adianta a gente pegar a fita métrica que elas não vão medir, elas estão com a lente de aumento na mão. Então, pobre mulher de Jó, olha, gente, essa mulher é estimada na sociedade. Era uma dama fina, imagina. O marido dela era o homem mais próspero do lugar. De repente, o caos se instalou. Ela virou a esposa de um doente, leproso, canceroso, o que a gente quiser pensar. Imagina um mulambo humano, mal falada, sem dinheiro, perdeu tudo. Perdeu o filho, perdeu o Fausto, perdeu roupas chiques, perdeu tudo. E ela está com lei de aumento. Ela não está com a métrica. E aí ela tem uma fala muito infeliz. Ela tem uma murmuração infeliz. E é a murmuração da esposa de Jó. É uma alerta para nós. No âmago desse desespero, a mulher de Jó diz assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Coisa ruim. É assim que ela veio. Ela não consegue enxergar o Redentor que o marido dela enxergava. Cuidado, irmãos. Não murmuremos. É diferente de conversar com o Senhor. Senhor, o Senhor está vendo meu caos? O Senhor está vendo onde eu estou? Não está, Senhor? Tem misericórdia. Totalmente diferente. É a reclamação que pega mal para o Senhor. Que a nossa resposta, queridos, não seja uma resposta de murmuração.
E finalmente nós chegamos na quarta rocha. Essa é maravilhosa. O versículo continua de uma forma difícil de ser entendida. Ele diz assim: e depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Velei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Por isso meu coração se consome dentro de mim, com essa ansiedade desse resgate. Aqui há muitas interpretações. Pode ser que ele visse a sua cura física, pode ser que ele enxergasse a sua ressurreição, não importa. O que eu quero deixar com você é a quarta rocha. A quarta rocha tem uma frase muito simples: eu verei Deus. Esse Redentor que é meu, esse Redentor que vive, que foi levantado da terra, eu o verei. Meus queridos, ele está dizendo assim: eu não estou olhando para o caos, eu não estou olhando para os meus filhos que morreram, eu não estou olhando para as minhas perebas, eu não estou olhando para o gado que morreu, eu estou olhando para o dinheiro que eu não tenho mais, nem pelas dívidas que estão batendo na minha porta. Eu não estou olhando isso, eu estou olhando para o meu reino. Que ensino maravilhoso, que ensino para nós. A gente precisa deixar de contemplar o caos para contemplar aquele que é poderoso para mudar o caos. Essa é a mensagem. Eu gosto de pensar, queridos, que Deus é um especialista em mudar circunstâncias. Para Ele, caos. Estalou os dedos e a vida de Jó foi restituída num estado ainda muito maior e mais opulento e mais grandioso do que aquele inicial. Qual foi a dificuldade de Deus? Nenhuma. Deus é especialista em mudar circunstâncias. E aqui eu quero pensar com você nesse olhar com dupla ênfase. Primeiro, essa questão terreal, contemporânea, pensando no seu caos de hoje e pensando no mundo como um caos, ou não é. Tanta coisa que ouvimos nas últimas semanas, tantas ameaças, tantas guerras, tantas coisas ruins, olhando. Nós precisamos lembrar que a vida é um caos, mas a eternidade é uma rocha, e nós devemos olhar para o garantidor dessa eternidade. Essa é a quarta rocha, queridos. Que princípios maravilhosos, que importante é considerarmos isso para a nossa vida. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei se você está passando por um caos, ou quem sabe esteja tudo bem, mas se estiver tudo bem, considere, o caos pode vir a qualquer momento. Essa é que é a verdade. Onde estão os nossos olhos? Será que o nosso olhar está na areia movediça que vai nos enterrando cada vez mais? Será que o nosso olhar está na lama escorregadia, na força dos ventos? Onde está o nosso olhar? Na grandeza da tempestade? No ruído dos trovões, o ribombear dos relâmpagos? Onde está o nosso olhar? Ou será que a gente está contemplando ao Senhor, sabendo que Ele, o mesmo Deus, que Hebreus diz que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo Deus que transformou a vida de Jó, pode transformar o nosso caos. O mesmo Deus que fez uma mudança instantânea na vida de Jó, pode fazer uma mudança instantânea no nosso caos. Glória a Deus. Queridos, em nome de Jesus, não esqueçam essas rochas. Há um Redentor. Ele é meu. Ele é vivo e foi levantado da terra. E eu verei a Deus. Não importa o que acontece. Eu estou olhando para Ele. É Ele que ganha o meu olhar, não só as circunstâncias. Eu queria, para finalizar, queridos, eu queria pensar com você, considerar com você as nossas vidas pessoalmente, particularmente. Se você tem nesse momento uma condição de caos, se você nesse momento tem uma condição de sofrimento, pode ser uma doença, pode ser um relacionamento, pode ser um filho, um momento de rebeldia, pode ser uma condição econômica. Tantos são os caos que se abatem sobre nós. Se você tem um caos, eu queria que você se colocasse de pé. Mas não se coloque de pé, como o pregador pediu.
Coloque-se de pé, dizendo ao Senhor: Senhor, eu ouvi essa palavra hoje. O Senhor conhece o meu caos. O Senhor conhece a minha realidade. Então, se esse é o seu caso, se você passa por essa situação que humanamente é impossível de ser resolvida, e Deus que te vê vai te resgatar. Aleluia. Vamos orar, queridos. Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor. Que maravilha é estudar a Tua palavra, Senhor. Que maravilha é receber de Ti princípios que são transformadores de vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não por mim, Senhor, mas por Ti. Pela verdade da Tua palavra, Senhor, que não saiamos daqui os mesmos, ó Pai. Olha para as nossas vidas, Senhor. Olha para as nossas circunstâncias. Olha, Pai, para as nossas condições, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, reverte. Traz discernimento, Senhor. Que tipo de caos, que tipo de sofrimento é pelo qual temos passado, Pai. E nos dá libertação, Senhor. Dá-nos novidade de vida, Senhor. Um novo tempo, nova estação para a Tua igreja, Senhor. Eu declaro prosperidade bíblica, Senhor. Prosperidade espiritual. Multiplica a Tua casa, Senhor. Que muitos venham a conhecer a Ti e crescer diante de Ti nesta casa, Senhor. Estabelece, Senhor, esta agência que o Senhor mesmo plantou, Pai. É assim que eu oro, Senhor, confiadamente no Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. Aleluia.